que área da sua vida você está perdendo a paz e tá sugando a sua energia? Pode ser na maternidade, tá muito estressante, tá muito conturbado, muita briga, muita desobediência. Pode ser no seu casamento, não tá dando certo, muitos conflitos, muitos desentendimentos. Pode ser no financeiro, tá faltando dinheiro, isso tá te gerando uma preocupação absurda. Pode ser na saúde, algo que tá te preocupando. Pode ser no profissional, você não sabe o que fazer com o paciente, tá se questionando da sua identidade, do seu valor, dos seus resultados, da transformação que você gera, independente da área da sua vida. O que tá tirando a sua paz? E o que tá te paralisando envolve muito como você está encarando tudo isso, está controlando e está lidando com essas diferentes áreas. E eu vou te explicar. Essa semana, eu tava muito paralisada, muito desconectada da minha área profissional no sentido dos projetos. Eu quero muito tirar um projeto do papel e eu não tava conseguindo. Sabe quando vem um bloqueio criativo, você tem que tirar aquilo. Isso vai te ajudar em diversos aspectos, mas você não consegue, parece que não flui, tem um peso, tem uma falta de paz, uma falta de leveza, uma inquietação, uma desconexão, parece que não tá sendo você mesma. E nesse processo, parando pra conversar um pouco com Deus, eu acho que eu tava muito robótica, sabe? Tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro, tenho que tirar do papel, sabe essa pressão? E eu descobri que, na verdade, quando a gente tem essa falta de paz, é porque a gente precisa olhar com mais humanidade, com mais consciência e com mais amor para essa área da vida que tá tirando a paz. Quando eu fui olhar para minha área profissional, eu percebi que eu tava tentando, apesar de ironicamente esse podcast chamar Teó Fora da Caixa, eu tava tentando criar uma nova caixinha da minha vida profissional. E isso tava me tirando a paz, porque não tava fluindo naturalmente. Eu queria me encaixar nesse padrão para poder tirar toda a essência do meu trabalho, do que eu venho aprendendo, do que eu quero passar aqui para vocês. E isso tava roubando a minha identidade, a minha autenticidade, porque eu sou uma pessoa muito metódica. Então, quando eu aprendo uma coisa nova, eu quero colocar aquilo em prática daquele jeito, daquela forma, naquela ordem, naquela sequência. E tenho uma dificuldade de flexibilizar. E uma outra falha minha é que, além de querer fazer tudo exatamente como eu aprendi, ou como eu descobri, ou como vivenciei, eu acabo, em certos momentos, esquecendo tudo que eu vivi, esquecendo toda a minha trajetória, esquecendo toda a minha essência e querendo só exercer aquilo, só executar aquilo. E eu vou dar alguns exemplos. Quando eu fui engravidar, eu já ia parir, eu fui aprendendo as coisas, eu queria que fosse daquele jeito, e eu tava bem presa, ou até na criação da minha filha nos primeiros meses ali, não, porque tem que ser desse jeito, e não pode assim, não pode assado. E ficava, sabe, tentando seguir as regras de forma bem metódica, e ao mesmo tempo eu me cobrava quando aquilo não dava certo. Em alguns momentos não tinha leveza, não tinha paz. Quando eu fui aprendendo a ordem das coisas, Deus, família, trabalho, eu queria colocar aquilo muito na ordem, e quando eu não conseguia fazer na ordem, eu também me cobrava, e aí eu acabei começando a entender, calma, eu preciso flexibilizar isso, eu preciso começar a entender que não é bem assim, não precisa ser tão rígido. E quando eu não consegui fazer meu devocional de manhã, dar atenção para minha filha naquele dia que eu tô muito cansada, ou quando eu exagerar um pouco no trabalho, calma, foi aquele dia, eu preciso ter a consciência, colocar amor ali naquela situação, não me julgar, não me propriamente rejeitar, e vamos seguir no outro dia tentando fazer melhor. Isso traz muita leveza. No trabalho, eu não tava conseguindo tirar do papel esse projeto. Ai, porque eu não consigo. Não, mas ó, fulano já tá conseguindo tirar, esse fulano tem a constância. Ai, mas e tal pessoa, nossa, mas só eu não consigo. E me colocando pra baixo e me rejeitando, porque eu estava tentando controlar tudo, executar tudo exatamente como tem que ser na minha cabeça. E ao mesmo tempo, eu tava deixando de lado a minha leveza, a minha essência, tentando vestir uma mochila de algo novo que eu estava aprendendo, em vez de pegar aqueles objetos e colocar na minha mochila atual. E principalmente nessa caminhada de espiritualidade, tendo mais temor a Deus, as coisas de Deus, tem coisas que eu sei que já não cabem, mas ao mesmo tempo eu não posso colocar tudo espiritualizar tudo demais e achar que a parte carnal, a parte que eu sou, a parte que eu tenho de trajetória, ela não pode ser simplesmente excluída, tá tudo certo, e agora é uma nova pessoa, uma nova versão, uma nova crença, uma nova visão de mundo. Não, eu não posso abandonar tudo que eu já sou. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Na profissional, às vezes a gente aprende alguns cursos e esquece a base da TO.
Sabe, a gente fica tão na técnica, tão na abordagem e se esquece o que é só nosso. Porque tem coisas que são multiprofissionais. Se a gente aprende alguma coisa que todo mundo pode fazer, ou até algo que só teós podem fazer, mas não vem da essência, da bagagem, da nossa história profissional e de raciocínio, a gente também perde a essência, perde a leveza, perde a paz. No casamento, às vezes a gente exige que o nosso marido faça de um jeito, faça de outro. A gente aprendeu que tem que ser daquela forma, a gente se cobra ou quer colocar no outro um controle de que tem que ser, então a gente controla as coisas demais, quer que seja de uma forma muito metódica, perfeita. Então eu aprendi o curso desse jeito, eu vou aplicar desse jeito. É a avaliação, é desse jeito, é esse questionário, é essa pergunta e não deixa fluir. Não, porque é Deus, família, trabalho. Tem que ser nessa ordem, não pode ser de outra forma, eu não posso errar. Nossa, se eu errar, sou a pior pessoa do mundo. Ah, então nem vou dar continuidade. Ah, eu fui fazer uma atividade física. Ah, eu falei um dia, mas tem que ser desse jeito, tem que ser de manhã, todo mundo faz treino de manhã e flui, tem que ser na academia, tem que ser desse jeito. E se não for, eu também não faço. Não, mas eu não gosto de academia e pode ser outra coisa. Sabe, e fica esse diálogo interno louco que tira sua paz, tira sua leveza, tira sua essência, tira sua autenticidade. Como que funciona pra você? Deixa fluir, calma, respira. Quando você falhar, quando você não conseguir colocar em prática, respira, calma. Eu errei hoje, eu falhei, gritei com a minha filha, não devia, agora a educação é dessa forma, eu não posso fazer desse jeito. Ai, meu Deus, eu queria enforcar naquele momento, mas não posso. Não, tem que respirar, ai, mas eu não posso perder a paciência. Sabe? É tanta coisa que tem que ser de um jeito na maternidade, tem que ser um jeito de limpar a casa e deixar tudo em ordem, tem que ser um jeito de fazer devocional uma ordem, tem que ser um jeito de tratar o marido, tem que ser um jeito do profissional, tem que ser um jeito de avaliação, eu não posso usar mais cone, eu só tenho cone, não sei o que fazer, ai meu Deus, não tô sendo TO, ai os meus pacientes não estão tendo resultado, e aquela afobação, e aí a gente perde a paz de tudo, a gente perde a paz, a gente fica com medo, a gente paralisa e a gente não sabe nem quem a gente é mais, porque a gente tenta muito se amoldar o jeito, a forma correta ao que a gente tá aprendendo, ao que a gente tá vivenciando, e às vezes a gente não leva em consideração o nosso feeling, o que a gente acredita, acha que a gente tá errado, a gente fica inseguro e leva em consideração a opinião do outro, ao jeito do outro, ao curso do outro, ao que o outro falou, ou o que o outro tá fazendo e eu não tô conseguindo fazer, e vira um caos. Respira. Esse podcast de hoje é pra mim e pra você, porque eu estava nesse momento e eu acredito, e tudo que eu vivencio, eu sei que também é pra usar pra vocês, também é pra ajudar vocês de alguma forma. E esse aspecto eu tava na minha parte profissional de estar toda conturbada, com a cabeça cheia, e parece que quanto mais a gente foca a atenção naquilo, mais fica tentando pensar, tirar do papel, fazer alguma coisa, menos flui, menos vai. Eu tava num processo de muita intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e parece que quando eu foquei demais ou fiquei muito metódica, parou de fluir e parou de ser leve. E tudo na nossa vida é assim. Se tá faltando leveza, se tá te faltando paz, tá errado. Refaz, recomeça, respira, dá uma pausa, volta pra tua essência, volta para que tu acredita. Para de seguir um padrão que funciona para o outro, para ciclano, aquela dieta para o outro funciona muito bem. Aquele jeito, eu tentei também essa semana fazer um jejum intermitente, também focado numa parte espiritual, e teve uns dias que eu não consegui, e eu tentei não ser tão pesado para mim. Calma, eu já sei como que é que funciona. E em vez de fazer só uma semana, eu vou prolongar para tentar tornar isso um hábito. Então, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, eu não consegui, também não vou assistir mais as aulas. Ai, também não vou fazer mais. Ai, não consigo. E tudo tem que ser de forma tão metódica, tão exata, tão encaixada, tão no passo a passo. Não tem. Ai, mas funciona para tal jeito. Não, mas aquela pessoa é tão extrovertida, eu não sou. Ai, mas aquela pessoa consegue tirar tudo do papel e eu sou tão desorganizada. Calma. Se tá te faltando leveza, se tá te faltando paz, tá errado. Recalcula, principalmente nos atendimentos. Às vezes você tenta muito encaixar, putz, mas eu fiz eu estudei um curso de avaliação, aí um de intervenção, um de análise de tal coisa, um desse processo, um do outro, e aí você não consegue juntar tudo, não consegue assistir tudo, não consegue aplicar tudo e acha que tá tudo errado, empaca no seu atendimento e não deixa fluir. Ouve o teu paciente, recalcula, retraça os objetivos e as metas, não deixa aquela primeira conversa só no começo, refaz isso. Tá tendo muita impaciência com o seu filho, tá brigando demais, contempla mais, respira, agradece. Agradece a família, a casa, o alimento, o pagar as contas. Não foca no que te falta, não foca no como tem que ser. Ai, porque não pode deixar na TV. Ai, porque não pode brigar. Ai, porque não pode, não pode, não pode, mas como que tem que ser, como que tem que fazer. E é caótico. Respira, só respira.
E o que me ajudou a sair disso foi começar a conversar com pessoas que eu confio, que me conhecem mais profundamente. Então, não foram várias pessoas, eu só conversei com 2 pessoas sobre isso, de que eu tava me sentindo muito desconectada, não tava me sentindo em paz. E quando a gente se sente assim, é porque ou a gente tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo, tá se exigindo demais, se comparando demais e tentando colocar uma ordem, um processo em coisas que só precisavam fluir. Só precisava, ai, tá, nesse dia eu me desorganizei, gritei com a minha filha, fui, maltratei meu marido, não fiz meu devocional, foi aquele dia caótico, respira. Tá tudo bem, toma consciência, tá? Não deu certo, amanhã eu faço de novo. Ai, eu planejei esse atendimento, deu tudo errado, fui mais estressada com o meu paciente, não esperei a vez dele, não fiz nada conectado com a ocupação, não tô me sentindo terapeuta ocupacional. Calma, respira, contempla, tá? Você tem um paciente, como que foi algo de bom, e no outro dia você tenta fazer melhor. Não deixa aquele peso, não vai colocando um monte de peso. Ai, isso deu errado, a maternidade deu errado, o casamento deu errado, na casa deu errado, o marido fez isso, a filha fez isso, eu não fiz isso, e somando tudo e colocando tudo isso num processo caótico, e pesado. Pelo contrário, o que você acredita? Quem é você? Que você gosta de fazer? Que você tá precisando dar uma pausa? Você tá fazendo coisas demais? Tá tentando produzir demais em vez de contemplar, em vez de curtir, em vez de respirar, em vez de ouvir uma música que você gosta, tirar um tempo pra você. Eu mesma fui na cafeteria essa semana, conversei com uma amiga, conversamos sobre vários papos, várias perspectivas, e a gente se fecha muito no nosso mundinho, né? Conversei com a minha mãe, conversei com a minha mentora, a gente foi discutindo, eu fui pegando a reflexão delas, os pontos de vista delas, e comecei a pensar, caramba, eu que tô pesando demais. Eu que tô deixando muito metódico, muito tem que ser desse jeito, não tô flexibilizando, não tô curtindo, não tô usufruindo. Não, eu tô deixando de ouvir com mais calma o meu paciente, em vez de ficar preocupado no que eu aplicar, no que levar. Só uma conversa, tá tudo bem. Às vezes eu tô muito estressada porque a minha filha quer atenção, caramba, mas eu preciso fazer isso nesse momento, eu preciso mexer no celular nesse momento, eu preciso responder alguém nesse momento. Sério, sério mesmo que precisa? Porque daqui a pouco a filha tá grande, não vai dar mais atenção, o trabalho vai estar aí. Tem anos ainda pra mim me aposentar. Ou às vezes o marido, eu fui estressada, mas será que tinha necessidade mesmo? Não dá pra relevar? Não dá pra levar de forma mais leve? E não é as situações que têm esse poder de nos tirar a paz, é a gente, como a gente encara, como a gente coloca tudo, que rouba essa nossa paz. Apenas contemple, tome consciência e de verdade, para refletir as áreas da minha vida, tá? A maternidade, o social, a saúde, o conjugal, o profissional, o financeiro, tá tirando muito a paz. Não, porque não tá dando. Só entra, vai, paga as contas, vai embora, não dá de outro jeito. Tá, mas o que que você pode realinhar? O que que você pode cortar de custo? O que que você pode fazer de uma forma diferente? Segurar aqui um pouquinho? Ou pedir ajuda? Também é outro ponto. Às vezes você tá morrendo aí, alguém já te ofereceu ajuda. Não, não, que eu pedi ajuda pra tal pessoa, pra tal. Não, jamais. E aí você deixa pesado. Ou você tenta dar conta de tudo, ao mesmo tempo não dá conta de nada, você tenta estudar tudo, aprender tudo pra exercer tudo de forma perfeita, linda, maravilhosa e não tá dando conta, ou tá tentando aplicar tintim por tintim do jeito que você aprendeu, mas a sua história é diferente, o seu jeito é diferente, os seus pacientes são diferentes, o tempo de atendimento é diferente, o serviço é diferente, e você tá tentando pegar aquilo da perfeição lindo, maravilhoso e aplicar na sua realidade que não vai funcionar. Às vezes você aprendeu que tem uma ordem para as coisas, um jeito de fazer que funciona muito para aquela pessoa, mas para você não funciona. Uma ordem para fazer atividade física, uma ordem para cuidar das coisas da sua rotina, e tá tudo caótico, tá tudo de cabeça para baixo, ou é só uma área da vida, por exemplo, no meu caso, o que estava mais pegando era o espiritual e o profissional, eu estava deixando tudo muito pesado, tudo muito metódico, tentando controlar demais ou seguir demais de forma robótica, sabe? Sem deixar a minha essência. Putz, é só porque eu tô aprendendo mais sobre espiritualidade, me aproximando mais de Deus, não significa que eu não posso falar brincadeiras ou ser descontraída ou ser mais brincalhona, porque eu costumo ser assim. Ou até mesmo só tenho que ouvir um tipo de música, não posso flexibilizar e ouvir um pouco outro. Ou eu tenho que me fazer de tal jeito, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo, ou eu tenho que seguir desse modelo, nesse formato. Não tem que nada. Tem que ser você, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser produtivo, tem que fluir. Analisa as áreas da sua vida. Vê o que tá pesado. O que tá te tirando a paz? O que tá te paralisando?
Pega a tua essência, vai no básico, procura ouvir mais, procura estar mais consciente, mais presente e, de fato, sem julgamentos e com mais leveza. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí. Depois me conta se fez sentido, comenta aqui no YouTube ou no Spotify, ou deixa um comentário pra mim lá no direct, fala que fez muito sentido, ou putz, não tô conseguindo, vamos conversar, vamos marcar um café online? O café online é totalmente gratuito. É literalmente pra você ter uma direção, sabe? Ter um respiro, ter com quem conversar, pra ter uma clareza, porque de dentro da garrafa a gente não vê o rótulo. Alguém de fora precisa ver esse rótulo. E o café online é o meu espaço de te servir de forma individual e assim, com uma conversa, um café mesmo, como se tivesse parado para tomar um café, conversar um pouco, respirar e ter uma outra perspectiva. Às vezes a gente complica demais. A gente ter esse contato com o outro faz toda a diferença pra gente retomar o rumo e o protagonismo da nossa vida. Eu te convido, se você quiser tomar um café online comigo de forma gratuita, conversar e dar essa redirecionada e um rumo aí e colocar as coisas no lugar para voltar a ter paz e leveza em alguma área da sua vida, pode ser inclusive na terapia ocupacional, me chama que a gente agenda. Vai ser um prazer te ajudar nesse processo. Até o próximo Theo Fora da Caixa podcast.